Olá, amigos! No vídeo de hoje sobre DataVis como Observable, vamos falar desses três conceitos importantes quando a gente trabalha com a biblioteca Plot: o conceito de marcas, o conceito de canais e o conceito de escalas. Então vamos a isso. Já criei aqui um pequeno notebook com esse nome, marcas, canais e escalas, e vamos aqui fazer um exercício. Eu vou usar como dados, em vez de usar os dados do Pinguins ou algum outro dado mais complicado, eu vou bater uns dados aqui bem simples, que tem apenas três pontos, né? Três linhas, que tem essas três propriedades: nome, largura e altura. É nome de quê? Largura de quê? Não interessa. A gente tem esses, enfim, essas três dados aqui, é um dado bem simples, e vou fazer um gráfico com esses dados. Então, seguindo aquele padrão que a gente viu nos vídeos anteriores, a ideia aqui é usar a biblioteca plot, e o nosso padrão é sempre esse. A gente diz plot, ou na verdade tem dois padrões. Ou a gente diz plot, ponto, nome da marca, blá blá blá, depois ponto plot, ou a gente faz plot, ponto plot, e entre parênteses diz as marcas que a gente quer plotar. Eu vou usar a primeira alternativa, que é mais rápida de escrever. Então, digamos que eu queira fazer, por exemplo, um gráfico de pontos. Então, aqui a marca do plot, que significa uma marca de que significa um ponto, é ponto dot. Dot é enfim, é o nome da marca. Então, plot.dot significa construa uma marca, né? Um gráfico com a marca dot. Aqui, em parênteses, eu tipicamente preciso dar o nome dos dados, né? Pelo menos é o nome da massa de dados. Depois disso, tem algumas opções que eu não vou botar por enquanto. E no final, o ponto plot. Então, esse assim, é mais ou menos o padrão para plotar dados como dots, como pontos. Então, se eu fizer a execução dessa linha de código, o que você vai ver é um gráfico que não tem nada. Isso por quê? Porque, na verdade, para você plotar um gráfico de pontos, você precisa fornecer informações para o desenho. O desenho de um gráfico de pontos precisa de algumas informações a respeito, por exemplo, do que você vai usar como coordenada x, o que você vai usar como coordenada y, eventualmente qual o tamanho do ponto, na verdade não é um ponto, é uma bolinha, né? É um dot. O tamanho, a cor, tá certo? E eu não disse nada disso. A única coisa que eu fiz é tá aqui os dados, mas ele não sabe ler esses dados se você não disser como esses dados vão se transformar nesses ingredientes para o desenho. Então, esse mapeamento entre os dados e os ingredientes para os desenhos são chamados de canais. Então, no caso do DOT, os canais que a gente precisa são X e Y, que são o que dizem a posição no eixo X, posição no eixo Y. Tem também, opcionalmente, um canal que você pode especificar o tamanho da bolinha, que é o canal R. E tem também uma possibilidade de você falar da cor da bolinha, que pode ser ou a cor da beirada da bolinha, que é stroke, ou do interior da bolinha, que é fill. Então vamos ver como é que a gente pode especificar esses canais. Digamos que eu vou fazer aqui somente um deles, X. Digamos que X seja associado à coluna nome. Então, se eu colocar entre aspas aqui nome, ele vai entender, eu quero mapear a posição no eixo X ao dado que está da coluna nome. Que eu tenho aqui A, B e C, ou seja, é uma coluna, é um dado categórico, e o que ele fez foi o melhor possível dentro dessas especificações, que é botar uma bolinha para cada um dos nomes A, B e C. Muito bom. Isso faz sentido? Faz. Ok? Isso, então, significa que ele montou aí a posição X baseado no nome. Ok?
Essa atribuição, esse mapeamento entre o dado e aquele valor do eixo x é o que a gente chama de uma escala. Então ele montou uma escala onde para cada um deles ele tem um pontinho, uma posição igualmente espaçada, tomando a largura inteira do gráfico. Observe como seria diferente se, em vez de dizer nome, eu fizesse quero que x seja não nome, mas largura. Observe que nesse caso ele vai entender, bom, largura é um dado numérico, é um dado quantitativo. Então o mapeamento, a escala é diferente. E o que ele vai fazer é, bom, os números aí de largura estão entre 1 e 7, então vou dizer assim, o espaço inteiro, largura do, né, esse tamanho aqui horizontal do gráfico vai ser igualmente espaçado, né? Mas tentando caber aqui os números entre 1 e 7. Então ele fez esse gráfico, montou inclusive este eixozinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para a gente saber exatamente onde é que cada bolinha cai. Ok? Isso porque largura é um dado quantitativo. Ok? Então, o plot sempre faz um raciocínio para te dar um gráfico que faça algum sentido com o que você especificou. Observe que eu não falei nada sobre y, e por isso ele não botou nada no eixo y e simplesmente botou todas as bolinhas na mesma linha. Digamos que eu diga alguma coisa para y. Y seria, digamos, altura. Nesse caso, ele coloca as três bolinhas distribuídas em x e y, segundo essas duas escalas, a escala de altura que vai de 2 até 10 e a escala de largura que vai de 1 até 7. E colocou as bolinhas nesses três lugares aí. Ok? Muito bom. Então, aparentemente, o padrão é esse. Você diz o nome do canal, e diz como valor, né, para essa opção que indica o nome do canal, diz qual é a coluna da tabela que você vai mapear naquele canal. Ok? O que mais que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de dar um nome de um campo, né, o nome de uma coluna, eu posso dar também um valor explícito. Digamos que eu diga aqui para y, eu quero que y seja 9. O que acontece nesse caso? Bom, está aqui um dado 9 que não dá nem para saber se é categórico, não sei o que, mas só tem um. Então a escala é uma escala boboca, que só tem realmente uma linha, mas ele vai botar esse rótulo. 9 é aqui, no meio do gráfico. Ok? Então, se você der uma constante, essa constante, eu podia botar uma constante, por exemplo, XPTO. O que acontece nesse caso? Ele está procurando um- uma coluna chamada XPTO que não existe. Então nada é plotado. Ok? Mas se eu der uma constante numérica, porque o canal é um canal numérico, ele vai tentar entender isso como o valor que tem que ser mapeado nesse espaço da altura vertical. O que acontece se eu botar, em vez de um número só, eu colocar dois números? Observe que em vez de três bolinhas, ele botou só duas bolinhas. Tá? E a terceira bolinha não apareceu, porque isso só deu y igual a 3 e a 5. Ele assumiu que o y do primeiro dado A, não é isso? Foi 3 e o y do segundo dado é 5. E do terceiro dado, você não disse nada, é nulo e, portanto, ele não vai fazer uma marca para isso. Se para algum canal aquele dado não tem um valor válido, ele simplesmente ignora a marca não é plotada. Então, essa terceira maneira de especificar um array de valores, ele usa esses valores como sendo os valores da propriedade do canal aí, que é no caso aqui que a gente usou agora, foi y. Ok? Então, vou voltar ao que tinha antes, que seria altura. O que mais a gente pode fazer? Por exemplo, o tamanho da bolinha. O tamanho da bolinha é dado pelo canal R. Então, se eu disser o tamanho da bolinha é, digamos, também
sei lá, largura. Então, a bolinha é um tamanho de bolinha pequeno para menor altura, 2, e uma bolinha maiorzinha, maior, né, para maior altura, que é 10. Ok? O tamanho da bolinha não necessariamente é esse número aqui, tá certo? Não necessariamente é 10 aqui. O tamanho dessa bolinha aqui não é 10, ok? Se eu disser aqui, por exemplo, que a altura desse aqui é, sei lá, 100, a bolinha não fica maior por causa disso, tá certo? Mas a escala de altura, ela tem que agora acomodar até 100. Aliás, eu troquei o valor errado, né? Aqui, quem está usando como é largura e não altura. Mas digamos aqui, a maior bolinha aqui é 7. Se eu tivesse colocado 70, né? Ele tentou acomodar, mas essa bolinha aqui não é 70 pixels, tá certo? 70 seria uma coisa bem maior. O que ele está tentando fazer é acomodar esse conjunto de tamanhos de bolinhas para esses valores 1, 3 e 70. Quando ele precisa ser uma bolinha muito maior do que a bolinha 1, ele tentou fazer o tamanho da bolinha bem maior do que a menor bolinha possível. Se eu disser agora, em vez de 70, disser 700, tá? Ele não é que ele vai botar uma bolinha de tamanho 700, mas ele vai tentar proporcionalmente fazer a bolinha maior possível 700 vezes maior do que a bolinha menor que tem. Ok? Isso significa que ele, na verdade, está montando também uma escala de tamanho de bolinha. Beleza? Não quer dizer que esses números aqui sejam os números que esteja usando para o tamanho, tá certo? Assim como largura igual a 1 e largura igual a 3, quando usados para o y, não são esses valores aqui, ok? Que ele coloca, né, em pixels, tá? Ele simplesmente diz que tem que acomodar números entre, sei lá, 2 e 0 e 700, ou 1 e 700, tá certo? Vou botar aqui o valor anterior para a gente ter outra vez aquele mesmo gráfico. Muito bom. O que mais eu posso fazer? Eu posso falar alguma coisa sobre a cor da bolinha. A bolinha tem duas propriedades visuais que podem ser coloridas. A primeira é o tamanho, é a circunferência, e o outro é o preenchimento dessa circunferência. Então, aqui, por exemplo, seria stroke, o canal que diz a cor, né, da circunferência. E aqui eu também posso dizer a cor é, digamos, sei lá, nome, por que não? Ele vai dar uma cor para cada nome. Se eu disser que a cor tem a ver com largura, também ele vai fazer uma cor para cada largura. Só que ele vai usar uma escala diferente. Isso porque quando você diz associado a um dado que é categórico, ele tem que fazer uma cor para cada categoria. E se for um negócio que é numérico, é quantitativo, ele faz uma escala de cor contínua, com a cor variando continuamente entre um mínimo e um máximo. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Ok, então também para stroke eu posso dizer também o nome de uma propriedade, posso também dizer uma coisa fixa. Posso dizer, por exemplo, nesse caso aqui eu posso dar red, cor vermelha, todo mundo é vermelho, ok? O que mais que eu posso fazer? Posso dizer o fill, que é a cor de preenchimento, que pode também ser associado, digamos, à altura ou à categoria nome, ok? Muito bom. Então, esses são os canais mais importantes. Tem outros, mas esses são os básicos, tá certo? Pelo menos para essa marca DOT. Muito bom. Então, nós falamos dos canais, falamos das escalas e falamos das marcas. As marcas são, nesse caso aqui, aí só tem uma marca que é DOT, ok? Mas eu posso, na verdade, fazer várias marcas, e no mesmo gráfico, mas por hoje vamos fazer só uma marca que fica mais simples. O que mais que eu posso falar? Eu posso configurar essas escalas, ok? Eu posso colocar a configuração das escalas aqui dentro do parênteses do plot. Ou seja, aqui que eu não coloco plot, eu posso passar, antes de ele plotar, ele mapeia algumas dessas escalas ou modifica o mapeamento dessas escalas de alguma forma. Então, digamos aqui que eu queira modificar
O fill, tá certo? O fill e o stroke estão associados à mesma escala, que é a escala color. Então, para modificar a escala de color, eu posso dizer color e falar algumas das propriedades que alteram a escala de cor. Então, uma das coisas que você pode usar é scheme. Scheme é alguma coisa que diz a respeito do esquema de cores usados para aquela escala. Ele tem um default, que depende se o seu atributo é quantitativo ou é categórico, e você pode dizer, eu não quero que você use default, posso usar um outro qualquer. Por exemplo, eu quero que a cor, né, seja associada a uma escala chamada, ele até dá sugestões, por exemplo, entre azul e púrpura. Então, ele vai usar uma cor que varia entre o azul e o púrpura para codificar nomes, ok? Nesse caso, não faz muito sentido, porque seria uma cor categórica, não deveria ser uma coisa contínua, ok? Para ver isso melhor, a gente pode pedir para essa escala gerar uma legenda. Para isso, eu digo legenda true. Ele vai colocar lá em cima o que ele está usando como cor. Ok? A, essa cor, B, essa cor e C, essa cor. Se eu tivesse colocado aqui o fio não nome, mas sim largura, essa escala seria uma escala contínua entre azul e púrpura. Ok? Beleza? E com esses valores associados aos diversos tons. Muito mais. Que mais que eu posso fazer? Eu posso configurar as escalas. Observe aqui uma coisa importante, não sei se eu enfatizei o suficiente. Eu disse stroke e fill estão associados a color. Então, o que eu estou dizendo é que a escala color foi configurada dessa forma. Às vezes, a escala tem o mesmo nome do canal. Tá? Por exemplo, no caso do X, o nome da escala também é escala X. Então, eu posso dizer que a escala X seja o configurar aqui duas propriedades bem usadas para escalas quantitativas, que são o range e o domain. Então, observe aqui no caso desse gráfico aqui, x é largura. X é largura que pode ser 1 até 7. Então, ele está assumindo que os valores entre 1 e 7 estão mapeados aqui no X, ok? O que eu posso fazer para alterar a maneira com que ele montou esse gráfico aqui? Ele está fazendo o mínimo 1 e o máximo é 7, isso porque ele está assumindo que o domínio desses números estão entre 1 e 7, porque ele olhou os dados. Mas eu posso alterar o domínio. Se eu disser que o domínio não é para ele fazer automaticamente, mas eu quero dar explicitamente que o domínio digamos, entre 0 e 10, esqueci dos dois pontos. Então, essa escala de largura ali vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ter que acomodar entre 0 e 10. Ok? Deu para entender isso? Então, essa configuração da escala x significa conceba que todos os valores têm que estar entre 0 e 10, não entre 1 e 7. E eu posso também falar alguma coisa sobre aonde que isso tem que ir em termos de x. Eu posso dizer x está não entre 0 e largura, mas eu posso dizer que é entre 0 ou entre 10 e 50, ou seja, o range, nesse caso, range é entre 10 e 50. Isso faz com que, na verdade, ficou uma coisa esquisita, porque 10 e 50 ficou muito pequenininho aqui. Eu tenho que botar um pouquinho maior, né? Senão não vai dar para ver nada. 0 e 500. Pronto. Ficou um pouquinho, né? Eu estou usando o espaço entre 0 e 500. Ok? Então aqui, por exemplo, tem 0 e 500. Tá certo? Entre 0 e 500. Beleza? Então é melhor. Normalmente essas coisas são melhor deixadas para serem calculadas automaticamente, mas às vezes você quer configurar também. A mesma coisa, por exemplo, para R. Eu posso dizer que R, em vez de ser calculado automaticamente, eu quero que as bolinhas estejam valores entre range, seja entre bolinha de tamanho 1
e tamanho 20. Então, você pode ter essa escala influenciada aqui pelo range. Ok? Então, acho que por hoje é só. Acho que ficou bem claro aí o conceito de escalas, canais e marcas. Ok? A gente se vê no próximo vídeo.